Oi, maninhos, tudo bem com vocês? Não se assustem, estou de rosto limpo porque hoje vou fazer maquia e fala com vocês. Eu nunca fiz aqui no canal, é a primeira vez. E antes de começar o vídeo, quero mandar um super beijo para essas 4 crianças que são meus alunos, que eu falei que se comentassem aqui, eu ia mandar um beijo no vídeo, que é Maria Clara, um beijo, Luiz Carlos, um beijo, João Vitor, beijo, e Alice também. Vou prender meu cabelo aqui. Eu não gosto de fazer maquiagem com cabelo solto, então é melhor prender para ficar mais fácil. O assunto que eu vou falar com vocês é sobre por que ainda não sou mãe. Para ser sincera para vocês, o meu maior sonho é ser mãe. Mas eu vou contando para vocês no decorrer. Então, gente, apesar de eu ainda não ser mãe, o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Só que eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de planejar as coisas. Então, eu não queria ser mãe numa hora inesperada. E eu sempre falei que quando eu fosse ser mãe seria aos 30 anos, mais ou menos por essa idade. E era uma coisa que eu já tinha em mente, eu e meu esposo conversamos muito sobre isso e ele super concordou, porque a gente queria aproveitar, curtir o nosso casamento. Então a gente esperou pro momento certo, ou quando também viesse aquele instinto materno, como aconteceu comigo recentemente. Eu estou agora com 28 anos. Eu passei esse sérum aqui da Ruby Rose. Vocês vão ver muito Ruby Rose aqui porque eu amo a Ruby Rose. A maioria dos produtos que eu vou usar é da Ruby Rose. Esse é da Maxi Love, que é um primerzinho, que mesmo eu passando sérum, eu gosto de passar o primerzinho. Então, eu e meu esposo, a gente sempre conversou sobre isso. Só que quando foi no ano passado, nós dois sentimos o desejo, a vontade de sermos pais, né? Começou a bater esse sentimento no nosso coração. E olha que a gente sempre pensou com a razão de que seríamos pais, eu com 30 e ele chegando aos 40 anos. Porque meu esposo, a idade de diferença da gente é de 9 anos e meio, mais ou menos, quase 10 anos. E a gente sempre foi tranquilo quanto a isso. Agora eu vou pra sobrancelha com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Gente, eu tô olhando pra cá porque por aqui que eu tô conseguindo ver se a maquiagem tá tranquila. Vou usar esse tomzinho aqui. Então, mas apesar de eu e meu esposo estarmos muito certos de que nós queríamos ter filhos nessa idade, aproveitar o nosso casamento, as pessoas vêm cobrando, perguntando quando vocês vão ter filhos e tal. Essa cobrança é um pouco chata. Porque as pessoas, quando você ainda não tá namorando, quando vai ter um namoradinho? E você começa a namorar, quando vai vir o noivado? Quando vai vir o casamento? E você casa e pergunta quando vai vir o filho. Então é uma cobrança muito grande da sociedade e às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Não devemos cobrar os outros. Cada um tem uma forma de lidar com a realidade. E essa é a minha realidade. Até então, não queria ser mãe, porque eu queria curtir o meu casamento. É uma coisa super normal e super natural. E aí a gente acaba se sentindo pressionado por causa dos outros, né? Gente, eu vou dar uma adiantada aqui, porque sobrancelha demora muito, senão esse vídeo vai ficar, muito grande. Já fiz aqui a base, só pra poder não demorar muito. Então, gente, tem essa cobrança, né? Que é chata. E aí, quando foi no ano passado, foi algo assim muito natural. Eu acredito até que muito de Deus, eu e meu esposo começamos a sentir a vontade de sermos pais. E aí eu comecei a fazer alguns determinados exames, que na verdade eu até fazia pelo fato da cólica muito intensa que eu sentia, eu comecei a fazer alguns exames. Só que nos exames estavam tudo normais. Só que mal eu sabia que estava começando uma luta na minha vida. Eu não vou falar de todos os exames que eu fiz, porque já tem aqui no canal, então você pode ver os vídeos a respeito do meu relato sobre a endometriose, que foi quando eu descobri, só que eu não consegui descobrir pelos exames comuns. Não tem como, gente. É muito difícil alguma mulher descobrir endometriose através de um exame comum. Vou usar essa paleta da Ruby Rose e eu vou usar esse tomzinho aqui, marronzinho bem clarinho. Vou começar aqui pelo cantinho externo. Eu descobri, né, a endometriose, fiquei muito triste, muito abalada, porque eu não sei se vocês todos sabem, mas a endometriose pode causar infertilidade.
Não são todas as mulheres que têm endometriose que sofrem de infertilidade. Não. E mesmo tendo endometriose, tem outros recursos, só que não é fácil, gente. Quando eu descobri, a primeira coisa que mexeu comigo foi exatamente isso. Acredito que foi muito de Deus para eu descobrir, porque se eu não tivesse descoberto, deixasse para os 30 anos, ia ficar mais tarde ainda para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Então, por isso que eu falei para vocês que eu vi muito Deus, esse instinto materno começar a aparecer. Agora eu vou usar esse aqui, mais escurinho. Eu comecei, então, a ficar abalada, sentida com isso no início, né? Porque a forma que vem a notícia é muito ruim. Nem todos os médicos te falam com sensibilidade, com tranquilidade para te acalmar, não. Com certeza, se você já passou por algum tipo de doença, algum problema, e se você sentiu isso, esse descaso às vezes que acontece, né, na medicina, de darem a notícia como se a gente não fosse humano, sabe? Então eu fiquei mal durante um bom tempo. Comecei o tratamento para tratar a endometriose, só que esse tratamento não quer dizer que vai haver cura, gente. É para ajudar a reduzir a dor. Há casos que pode ter redução também da própria endometriose, mas é muito difícil, né? Eu tô fazendo o tratamento. Inclusive, gente, olha isso, o que o remédio faz, ó. Espinhas, aqui também tá me dando várias espinhas também. Aqui pro lado. Eu nem sou muito de dar espinhas, geralmente tem algumas manchinhas aqui, muitas pintinhas também no rosto. Mas é muito difícil de acontecer de eu dar espinha, mas o remédio está causando, esse mês tá dando bastante espinha. O hormônio, né? Eu vou usar esse daqui bem clarinho. Então eu fiquei muito mexida no início, mas comecei orando, pedindo a Deus força, comecei a estudar bastante a Bíblia, sabe? Para quem não passa pelo que a gente passa, como a endometriose, vários policísticos, esses problemas assim, doenças ginecológicas, não sabe o que a gente sente. Ultimamente Deus tem me dado muita força, Deus tem me feito me sentir alegre, mesmo com toda a dificuldade. Mas não quer dizer que o fato de eu estar sorrindo, eu estou bem. As pessoas às vezes vêm e esquecem que a gente está passando por uma luta. Eu continuo passando por essa luta, gente. No início do mês agora eu sofri, eu não estava bem, mas ninguém sabe, porque às vezes é só meu esposo, eu aqui com ele, a gente sabe o que a gente passa, a luta que a gente passa. Mas mesmo assim a gente se mantém forte, mesmo assim a gente cria coragem em Deus. Agora eu vou vir com esse tomzinho de marronzinho mais escuro no cantinho externo. Eu não posso te afirmar que vai ser fácil, que rapidinho eu vou resolver, não. Não tem como te garantir isso. Não tem nem como me garantir isso. Calma aí que eu vou fazer o delineado, então eu vou falar essa parte sem estar maquiando, porque senão eu vou me perder. Então, gente, sobre a questão de ser mãe, eu não desisti, mas eu sei também que não vai ser um processo fácil. Mas, como eu falei pra vocês, no início foi difícil, mas Deus foi me amadurecendo, me fazendo entender que não vai ter doença nenhuma que vai me impedir de ser mãe. Se Ele colocou isso no meu coração é porque isso vai acontecer. E eu vi tantos relatos de mulheres contando sobre ter conseguido engravidar. Algumas precisaram passar por cirurgia, mas conseguiram logo engravidar depois da cirurgia. Outras nem precisaram passar por cirurgia. Mas o que eu posso garantir é que a minha fé me faz crer que eu vou ser mãe, não importa como. Mas entenda que, independente disso, a gente passa por aflições, isso é super comum. Porque às vezes a gente sofre e as pessoas não entendem. Eu tô passando por uma doença, um resfriado, que daqui a pouquinho eu tô curada. Não, eu tô passando por uma doença que não tem cura. É uma doença crônica, é uma doença que eu vou carregar pro resto da minha vida, mesmo sendo mãe. E é isso que as pessoas precisam entender. Se eu tiver que sofrer, gente, eu vou sofrer. Eu vou me permitir sofrer como foi no início. Eu estava quase entrando em um processo de depressão, mas em oração, Deus foi me dando força. Porque a gente tem que estar com fé, tem que crer em Deus, que o milagre Deus pode fazer. E foi assim que eu criei. Deixa eu dar uma interrompida aqui, gente, senão é bem complicado fazer olhando por aqui. Dei uma adiantada aqui, senão não era hoje, né? Enquanto a cola seca ali, eu vou colocando aqui. Então, gente, foi uma questão de eu não senti ainda que era a hora, mas no ano passado eu senti o desejo no meu coração de ser mãe, sabe? Mas não é no tempo, no meu tempo, é no tempo de Deus. Porque se fosse para eu ser mãe, eu poderia até ser mãe independente disso, sabe? Mas não era a hora.
Eu misturo a base da Ruby Rose, a L4 com a L5, porque se eu passar só a L5 fica muito escura. E se eu passar a L4 só fica muito clara. Então eu misturo as duas que dá no meu tom certinho. Então, gente, esse é o meu maior sonho, só que independente se é o meu maior sonho, eu queria que fosse no momento certo, sabe? De eu sentir que era a hora de eu ser mãe. Eu tinha que sentir no meu coração isso. Então eu sempre conversava com Deus. E falava até com meu esposo, a hora que for pra gente sermos pais, a gente vai sentir no nosso coração, a gente vai ser tocado por isso, vai vir um instinto. E foi exatamente assim que aconteceu, tanto que foi antes do nosso planejado, pensando com a razão, né? O nosso coração sentiu bem antes o desejo de sermos pais. E eu louvo a Deus por isso, porque isso me fez exatamente descobrir, fazer os exames necessários para poder saber de fato o que estava acontecendo comigo. E, na verdade, essa descoberta foi até mesmo pelo fato da dor e não pelo fato de ser mãe, porque eu comecei a ficar um pouquinho frustrada por não saber o que estava acontecendo comigo e por passar por diversos médicos que diziam que a minha dor era normal, que não tinha nada demais ali. Então, o que me ajudou nisso, da descoberta da endometriose, foi para poder ajudar na dor e também para saber os procedimentos que eu vou ter que fazer para poder ser mãe. Olha que louco, né? Uma pessoa que sonha em ser mãe passar por tudo isso. Porque eu sei que tem pessoas que às vezes realmente não querem, não desejam ser mães. Mas esse é meu maior sonho, sempre foi meu maior sonho. Eu me lembro quando criança, eu brincava com as bonecas e dizia que eu queria ser mãe. Eu pegava meu bebê dizendo que ia para a escola, entre muitas outras coisas, brincando de panelinha. E essas coisas se mexem muito comigo, porque esse sonho é desde criança que eu falava em ser mãe. Na verdade, eu achava até que eu poderia ser mãe sem se casar, porque quando criança você imagina diversas coisas e era isso que eu imaginava. Eu me lembro da minha primeira boneca. Eu não sei se vocês chegaram a passar por essa fase, independente da sua idade, mas eu me lembro daquela boneca grandona, era muito frágil aquela bonequinha, era de R$1,99, na época chamava de R$1,99. E era tão baratinha, mas quando minha mãe comprou, minha mãe colocou em cima da pia de lavar roupa. E eu estava dentro de casa, ela falou assim, vem cá pra você ver o que eu comprei pra você. Gente, quando eu cheguei lá fora e olhei aquela boneca, eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada, porque eu queria muito aquela boneca, queria muito a filhinha, né? E eu fiquei muito apaixonada. Então, isso é uma coisa desde criança. E por isso que eu falo, independente do que eu passe, eu não vou desistir desse sonho. Eu vou usar, gente, agora, esse da Ruby Rose tá até, ó, tá bem acabadinho, de tanto que eu uso. A Ruby Rose poderia até me patrocinar, né, gente? Porque eu só uso Ruby Rose. Eu vou fazer aqui o contorno. Então, gente, isso é uma coisa que já tá desde criança, sabe? Não é uma coisa que surgiu agora. E assim, não tem nada assim de família para poder dizer que isso é genética. Se dependesse de uma escolha minha, eu não teria essa doença. Quem é que quer ter uma doença, gente? Ninguém quer. Principalmente uma doença que mexe com a sua fertilidade. Então, eu tô passando por tudo isso. Não tá sendo fácil, mas mesmo assim você vai me ver sorrindo. Vai me ver conversando normal, vivendo a vida. Mas vai ter momentos que também não vai ser fácil. Então, sobre o meu sonho, é exatamente tudo isso que eu falei pra vocês, sabe? Geralmente eu dobro assim, ó, pra poder passar aqui, ó. Ou uso com o pincelzinho pequeno, para poder fazer o contornozinho do nariz. Gosto de passar aqui também, ó, para dar uma afinada pro queixinho ficar um pouquinho maior. Vou só dar uma esfumadinha aqui, que aqui tá querendo ficar um pouquinho, né? Exagerado, né? Botei aqui os cílios postiços, então muito bons esses não, sabe? Pra ser sincero, eu não uso com tanta frequência, só uso pra alguma coisa específica, porque às vezes me dá uma certa agonia, apesar de ficar lindo, né, o cílio postiço. Dei uma ajeitadinha na sobrancelha, olha a diferença que dá, porque tá faltando um pouquinho a pontinha. Inclusive, gente, vou usar agora esse daqui, da Luizense, é uma blogueira que eu acompanho muito, é a Evelyn Hagley, que conseguiu realizar o sonho dela. Gente, quando eu vi ela realizando o sonho dela, se vocês não conhecem a história, conheçam. Eu fiquei emocionada por ela ter conseguido, porque ela precisou tirar as trompas, que teve gravidez ectópica, e conseguiu, pela FIV, realizar o sonho dela. Gente, não importa como. É o que eu tenho falado pro meu marido, não importa como, mas a gente vai conseguir ser pais. E eu ainda não sei qual é o meu caso. Eu posso, de repente, conseguir sem
precisar passar por nenhuma cirurgia. Como, de repente, eu preciso passar. Então, assim, é a vontade de Deus. Eu tô muito tranquila. Independente do que eu esteja sentindo, independente de às vezes eu estar bem, independente de às vezes eu estar mal, mas eu tô muito tranquila quanto à vontade de Deus sobre minha vida. Então, eu quero dizer pra você exatamente isso. Tenha fé, não deixe de crer. Nessa conversa, esqueci até de passar corretivo aqui, mas não tem problema não. Vou passar só aqui, pelo menos. Só pra essa olheira dar uma escondidinha. Ó, Ruby Rose também, tá vendo? É muito fé. Aí vem com esse cotoquinho aqui, dando batidinhas. Vou passar o lápis de olho aqui. Eu adoro esse pequenininho aqui. Esse é da Natura. E vou vir somente com o segundo marrom mais forte que eu usei aqui na parte de baixo. E agora eu vou vir com um iluminador aqui, pontinho do nariz um pouquinho. Esse aqui é bem levinho, esse que eu peguei. E vamos finalizar com o batom. Gente, só vou dar uma consertadinha aqui e já volto. Agora sim, vou com o meu fixador de maquiagem de quê? Da Ruby Rose. Vamos lá. Esse foi o resultado final. Olha isso, gente. Fazer aquelas poses de blogueira. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais pra gente poder bater um bate-papo, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, entender essa minha história. E quero dizer pra você que talvez esteja passando pela mesma situação que eu. Talvez você esteja passando por uma situação muito pior. Não deixe de ter fé. Não deixe de crer em Deus. Não deixe de se apegar a Deus. Porque se a gente deixar de ter alguém superior a nós, que pode cuidar de nós, que pode nos sustentar, nos dar força, a gente realmente não consegue. E a minha força tem sido em Deus. Independente às vezes de estar feliz ou não, Deus está comigo, Deus está me sustentando. E é crer que Deus pode fazer o milagre independente da doença que a gente esteja passando. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou também, vai me alegrar muito e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida.